Mais uma semana, mais nada pra fazer. E ninguém tava esperando por esse episódio aqui. Mas, quando eu estava no banheiro, eu estava aí pensando: o que me aconteceu nessa quarta-feira? Estou gravando na quinta, 8 horas da noite. Esse vídeo vai estar disponível sexta-feira. Mas, obviamente, ninguém está esperando por esse vídeo ansiosamente. Então, eu posso atrasar se eu quiser. E eu posso mentir que o vídeo foi postado. Ou pelo menos, sei lá, forjar. Já que eu sou full underground, anônimo, desconhecido. Mas, cara, quarta-feira eu fui fazer o teste psicológico para CNH. E a primeira coisa que eu pensei é que isso ia ser tipo: putz, os caras vão testar até a minha alma para ver se eu não vou tentar usar o carro para matar alguém. Eu acho que esse é o objetivo deles, né? Eu imagino que seja o caso. Mas não. Eu só descobri coisas novas lá. Foi tão legal, foi tão divertido. Teve um dos testes até lá que eu já vi numa entrevista de emprego. Pode ter sido o motivo de eu não ter aquele emprego, mas dessa vez eu passei bem no teste. Então eu acho que eu caguei em outro pau naquela entrevista de emprego. Então, tudo bem. Acontece com as melhores famílias, né? Você vai receber 1 milhão de nãos aí ao longo da sua vida. Mas, uma coisa que eu queria ressaltar pra caralho, que além de eu estar doente e não ter contado pra ninguém naquela sala, é que as pessoas que trabalham lá ou são amarguradas ou estão de saco cheio de gente burra tentando tirar carta. Eu acho que é bem mais a segunda opção mesmo, parando pra pensar, porque tem uns sujeitos lá, um que tinha um mês inteiro pra pagar o negócio e não pagou, o outro fazendo pergunta idiota e deixando de responder umas partes. Tudo bem, eu também teria deixado de responder, mas eu fui lá e respondi porque tentei interpretar o que a mulher falou. Sabe? Né? Tentando ir por conta própria. E dá pra ver, cara, que parecia que elas estavam procurando toda e qualquer oportunidade de humilhar o ser humano que foi lá tentar tirar carta. E aí dá pra pensar assim, tipo, ela deve lidar com tanto idiota todo santo dia que ela já não tem mais saco e vai começar a tratar a gente como criança. Tudo bem, até faz sentido. Eu entendo que precisa tratar 90% das pessoas como criança, mas, porra, eu tava me sentindo meio rebaixado lá. Sei lá. Elas apontavam o dedo como se elas quisessem dizer entre linhas: ó, você, retardado mental, acaba de cometer um erro e eu estou dizendo para você e todo mundo ouvir, mas principalmente para você e todo mundo saber que é você que cometeu esse erro, que não é para cometer esse erro. É assim que você não vai cometer esse erro, seu retardado. E essa é a vibe. Toda vez que elas tentam corrigir. Essa é a vibe, indiscutível. E, putz, bicho, eu até pensei, putz, deve ser umas pessoas frustradas na vida, sabe? Acho que não vê um peru há muito tempo. Ou, sei lá, vai numa balada, se frustra porque ninguém quer pegar. Mas não é isso, não. Não deve ser isso. E outra coisa que eu pensei, uma possibilidade é que, como se trata de Detran e CNH, na minha cabeça é tudo um esquema para esfolar a população brasileira. Então eu imaginei que essas pessoas tinham tanto poder na mão, né, porque arranjaram um esquema com autoescola, que elas se achavam no direito de tratar as pessoas assim, né? Então, tipo, não vai me acontecer nada, tô com esquema aqui, tá tranquilo, tá de boas. Então, sei lá, né? Dá uma humilhadinha aqui nesses otários que estão tentando tirar a carta e podemos apontar na cara deles e dizer: você é um psicopata assassino, então você não pode dirigir porque você tem demência.
Sem contar também que eles estavam exigindo pagamento apenas em dinheiro. Isso também pro exame médico, que vai acontecer segunda-feira. Então, a cara de a cara de esquema é muito evidente, cara. Desculpa, mas não tem pra onde fugir. E mas não, no fim das contas eu passei no teste, a moça até falou: "Ah, você é inteligente, não sei o quê". Eu tava ali pensando: "Putz, eu vou passar mal nesse teste, cara, porque eu não me garanto nisso". Mas não, eu fui razoavelmente bem, ou até muito bem. Agora eu não lembro, o importante é que tá escrito lá o papelzinho mágico que eu sou apto a dirigir, né? Então, os seres humanos terceiros decidem se eu, um ser humano indivíduo, teoricamente responsável, sou capaz de dirigir um veículo e não me matar e nem matar ninguém. Tudo bem. Acontece com as melhores famílias. Então é isso, eu passei o primeiro pequeno passo para ser arrombado por essas instituições malignas, onde o meu dinheiro vai sumir na mão deles. Mas tudo bem, cara. A gente tá aí justamente para dirigir moto e ser feliz. E agora que eu tô vendo, eu não devia estar gravando esse vídeo a 60 FPS. Vai ficar um file pesado pra caceta. E eu não tô usando o FFmpeg, mas eu pretendo usar o FFmpeg para compor esse vídeo, porque eu não vou desistir fácil. Eu vou dominar essa ferramenta. Mas eu preciso parar de falar mas e essa enrolação com e aproveitar o silêncio, sabe? Quando eu tô pensando. Mas meu objetivo é um áudio de 1 hora, então eu gostaria de tê-lo mais. Colocar um pouco mais de conteúdo em vez desses momentos silenciosos. Eita porra, foi mal. Esses momentos silenciosos aí. Então. Esse é o então também, tá vendo? Eu tô tentando enrolar vocês. Justamente para eu saber o que eu vou falar. Mas eu gostaria de dizer que eu pretendo estar dirigindo até o fim do ano. E eu sei que eu vou conseguir. Porque se esses idiotas conseguem tirar a carta, então eu também posso. Não morre, por favor. Eu tava até querendo gravar mesmo desse jeito, porque com essa espécie de gripe que eu tô agora, parece que minha voz ficou mais legal. Pelo menos soa melhor na minha cabeça. Não vai soar bem pra vocês de qualquer jeito. Eu não gosto da minha voz gravada. Mas eu tô sentindo que minha voz tá mais legal pra gravar. Então eu tô gravando aqui. Bom, sim, você está ouvindo a trilha sonora de Ragnarok Online. Ragnarok Raiz. É o Ragnarok que presta de verdade, e não o Ragnarok da Marvel. E nem outro Ragnarok que você vai ouvir por aí. Tô falando de um jogo que já tem 20 anos de existência. E já em 2013, 2012, ele já era um jogo velho. Já tava com aquele sentimento que tava na hora de acabar. Porque se você parar pra pensar, jogos dos anos 90, dos anos 2000, passar de 10 anos é meio difícil. Você tem que ser um jogo clássico, um jogo muito foda. E Ragnarok, com certeza, era um desses jogos. Você não fica pensando no Super Mario World do tipo, pô, já é 2001 e as pessoas ainda jogam Mario World? Não, é óbvio que as pessoas jogam Super Mario World, porque Super Mario World é um puta jogo. É um dos melhores jogos 2D que existe no mundo. Então, ninguém questiona, pô, já tem mais de 10 anos e as pessoas ainda estão jogando Mario World? Sim, as pessoas jogam Mario World até hoje. Eu jogo Mario World até hoje. E Super Mario 64 96, em 2006, lançando PlayStation e Nintendo Wii, ninguém tava falando, pô, mas ainda estamos jogando Mario 64? É óbvio que sim, meu parceiro. O código-fonte do jogo vazou e tem porte para PC a rodo, RTX, Ray Tracing, textura, multiplayer, gráficos. É óbvio que a gente vai estar jogando até hoje. Esse jogo é maravilhoso, cara. Eu não canso de zerar ele. Eu zerei ele no meu computador esses dias. Já zerei no celular também, utilizando o botão de câmera como o botão de agachar. Cara, experiência maravilhosa, cara. Como que o jogo é tão jogável num celular, tá ligado? Eu não consigo. Eu não consigo ficar pensando muito nessa ideia, porque é como se não precisasse. Então, a gente tem
um jogo tão clássico desse, que funciona tão bem, até no celular, sabendo que o controle do Nintendo 64 é aquela coisa bizarra, satânica, que destrói o seu polegar. Eu já destruí meu polegar com aquele videogame, cara. E eu não me arrependo de nada. New World Order. Tá aí uma coisa no Ragnarok que eu queria ter visto no momento do lançamento. Olha a vibe. Uma vibe do caralho, cara. Você vai no mapa que toca essa música, você sente que você vai fazer uma puta de uma quest. Pelo menos esse era o meu sentimento, mas eu jogava num servidor vazio. Não batia 50 players. E 30 desses players eram lojinhas. Quem jogou Ragnarok sabe, cara. Vou tentar explicar aqui um pouquinho. E eu devia ter deixado um gameplay, mas eu vou ficar devendo essa porque... Como eu sou uma bichona, eu não uso o Windows mais. E Ragnarok é exclusivamente Windows, então para fazer um servidor pirata de Ragnarok rodar no meu computador, eu teria que ter um saco gigantesco. Então fica para depois. Quem sabe eu entre mais nesse gameplay. Deixar um gameplay de fundo, cara, seria muito legal. De Ragnarokzinho, upando e batendo uns papos. Não papos, né? Porque eu tô falando sozinho, obviamente. Mas sei lá, se você responder aí em voz alta as coisas que eu tô falando, tamo junto, cara. Você não tá sozinho. Mas vamos falar um pouquinho de Ragnarok, porque Ragnarok foi o jogo que definiu / estragou a minha adolescência, a faixa dos 15 anos. Eu tô limpando minha garganta, cara, então paciência aí. Tudo bem que adolescente só faz merda e que a fase da adolescência serve justamente pra isso, pra você fazer coisas que você tem vergonha e se arrepende e que não quer que ninguém descubra. Mas, como eu era um jovem mais retraído, escuta isso aqui. Essa música aí todo mundo conhece. Todo mundo que joga Ragnarok conhece essa música. Mas para um adolescente retraído como eu, cujo a vida não foi muito bonitinha no aspecto social na escola, principalmente no ensino fundamental, eu acabei ficando mais recluso no Ragnarok. Foi um dos jogos que eu sempre quis jogar e masterizar e dominar. Meu primo mais velho, ele jogava Ragnarok há um bom tempo e já tentou chamar a gente para essa onda. Mas não porque ele queria jogar com a gente, cara. É porque ele queria bots de treinamento, farm automáticos. E nada melhor do que uma criança desocupada para fazer movimentos repetitivos e não ganhar nada com isso. Adivinha só quem que fez esse trabalho com maestria, cara? Eu me lembro muito bem que ele tava querendo upar o arqueiro dele. E aí ele me deu um netbook, não é nem um notebook, com um mouse minúsculo. E pra você ter ideia, o netbook ele é tão pequeno que literalmente a tela do Windows scrollava. Igual página de website. Website, caralho. Eu trabalho na área e não sei falar o nome do negócio. A tela do Windows literalmente scrollava como se fosse uma página que não coubesse na tela do computador. E dava pra jogar Ragnarok nisso. E isso era foda. Então ele me botou pra treinar o arqueiro lá e eu já tava pegando, já tava manjando, coletar item, loot, carta, mel, acho que era geleia real, né, que curava no jogo. E eu falar, matando bicho freneticamente, sabe? Movimentos repetitivos, obviamente, igual um operário. Assim como eu trabalhava no McDonald's depois disso. E, bicho, eu me divertia fazendo trabalho operário, trabalho semi-escravo. Eu tava upando o personagem de um sujeito mais desocupado que eu, que só não era mais desocupado porque, pelo menos, quando ele precisava de dinheiro, ele trabalhava. Então, tá aí uma coisa que eu devia ter imitado dele na minha adolescência. Na marra, procurado emprego para eu comprar minhas tralhas e parar de encher o saco da minha mãe. Só que também a minha mãe, ela não me deixava trabalhar antes dos 18 anos. Porque ela não queria que a gente tivesse a mesma vida que ela. Então,
Hashtag respeito, mãe. E é isso, eu fazia trabalho escravo no Ragnarok. E eu não achava ruim. Mas eu queria, obviamente, ter o meu próprio char e tudo mais. Tanto é que na primeira vez que ele tentou me ajudar a criar uma conta, ele passou a build lá. Era pra fazer um rogue, que o rogue ele é bom pra dropar item. E é só meter a faquinha, agilidade e tá tudo certo. Ele passou a build e falou assim: você vai botar agilidade no 9/9 e só então você vai colocar seus pontos de atributos em outros lugares. Era uma regra muito simples. Só que como eu sou mente fraca pra caralho, eu segui a dica de um maluco aleatório que eu conheci no jogo e ele me arrastou pra fazer a quest de outra classe. Que assim, você começa como noviço e aí vai pra gatuno. E de gatuno você pode virar rogue ou mercenário. E aí o cara me arrastou pra fazer a quest mercenário. E eu não sabia que tava errado. E aí quando meu primo foi ver a cagada que eu fiz, eu me senti um burro do caralho, meu irmão. Puta que me parou, olha. Ele ainda tentou consertar, velho. Falou, não, ainda dá tempo de corrigir essa bosta aí. Ah, cara, puta que pariu, cara. Eu acho que eu era muito jovem pra essas coisas. Depois de uns anos que eu fiquei sem jogar Ragnarok, eu comecei a procurar servidores privados por conta própria. Mas, nessa época aí, a minha mãe tava, acho que full pistola em questão de computador. Porque tava morando eu, minhas duas irmãs, o meu tio que tinha minha idade, e todos esses filhos da puta desocupados queriam usar o mesmo computador. Então, se eu não me engano, aconteceu alguma coisa, cara. Uma coisa bem específica. Pra minha mãe ter virado full pistola e setado uma regra ali. Desculpa, setado, né? Imposto uma regra ali. Que era o seguinte. Ah, essa música aqui, cara. Puta que pariu. Essa aqui é boa e dá vontade de chorar. A regra era o seguinte. Era meia hora revezado. Pra todo mundo. Então, eu tentava jogar um pouco de Game Boy Advance. E era difícil ter progresso. Nessa época aí a gente jogava Pokémon sem save. Então a gente sempre começava a saga do zero. Em meia hora. Aposto que a gente ficou bom em speedrunning nisso. E aí eu decidi começar a procurar servidores privados de Ragnarok, né? E nessa época a nossa internet tinha 2 megas. E tudo bem, não é como se fosse internet de escada, mas já naquela época 2 megas era uma coisa complicada, porque a maioria dos jogos velhos pesava 1 gigabyte por aí, isso demorava mais de uma hora. Então para pra pensar como que eu ia baixar Ragnarok e jogar servidores privados. Porra, eu não sei como que eu fiz, mas eu fiz. Eu comecei a explorar servidores privados e eu encontrei um chamado Ragnar Fox. E eu me lembro muito bem desse aí, mas eu devo ter jogado bem pouco, viu? Só que eu tenho várias... é como se fosse muitos meses, sabe, jogando. E eu me lembro que eu tinha... Esse servidor tinha uma peculiaridade, né? Além dele ter o limite de level maior, que no Ragnarok original é 99... esse ia até 255, que eu achava legal, né? Mesmo estragando um pouco o jogo. Eu achava legal que eu podia upar nível mais e o meu personagem ficava muito mais forte, só que, né, não vale, no fim das contas não tem nada a ver, porque no PVP não faz diferença, você só distorce o balanceamento do jogo assim. E eu me lembro que nesse servidor tinha um mapa específico com uma temática mais Halloween, que era lá que upava, porque lá era modificado, né, diferente dos outros mapas. Então, praticamente o servidor inteiro ia pra lá. E pra piorar a situação, essa música me traz lembranças mistas, devo dizer. E pra piorar a situação, naquele mapa o PVP estava ligado. Então, você evitava as pessoas enquanto upava. Às vezes as pessoas eram pacíficas, às vezes não. Às vezes eram só os filhos da puta fazendo frag. Frag significa basicamente quantos eu matei e quantas vezes eu morri nessa partida. Mas, para de falar mais. Se eu tiver que pensar, eu vou pensar no que eu vou falar. Eu me lembro de ter integrado em um clã
que o líder se chamava Anonymous. E se eu não me engano, ele era do exército. Ele tinha ido pro exército, alguma coisa assim. Sei que ele tinha alguma coisa a ver com o exército. E lá se formou um clã e o meu cérebro humano começou a preencher aquele slot vazio de entrar numa comunidade e fazer parte de um grupo. E foi divertido até. Tinha aquele senso de somos um time e cuidamos um do outro. Foi legal, sabe? Uma espécie de irmandade e tal. Mas eu era meio bostinha, né? Então, no fim das contas, aconteceu o que vai acontecer com 95% de todos os grupos que você cria em jogos online, principalmente RPG, que é o seguinte, cara. Depois de um tempo você vai dispersar. Esse grupo inteiro vai dispersar. Porque acontece a vida. Mas fica mais velho, faculdade, estudar, trabalhar. E cada um segue seu caminho. Então, depois de um tempinho, não demorou muito, eu cansei do Ragnarok. O grupo parou de se juntar, né, de se reunir no jogo. A gente parou de fazer Guerra do Imperium, que era um evento bem divertido. E aí eu perdi contato com toda essa galera aí, cara. Então, se você jogou Ragnafox 2012, 2013, por aí, saiba que eu não esqueci de... Eu não esqueci do líder, desculpa, eu não lembro do resto da galera. Eu só lembro do Anonymous, que era o cara do exército. Inclusive, ele mandou uma punchline. Perdão, não se chama punchline. Mas, cara, ele falou um negócio que eu rio até hoje disso. Que o cara falou alguma coisa assim, tipo, a galera que tem fibra ótica, vocês estão aí tudo com fibra ótica, enquanto isso eu tô aqui rodando o jogo na minha... Como é que é? Eu tô rodando via... putz, estraguei a piada. Mas o cara falou assim, putz, os nego aí tudo com internet via fibra ótica e eu aqui com a internet via cipó. E eu, né, aquela criança inocentemente fraca, rio pra caralho. Eu levo essa piada até hoje, cara. Eu queria muito contar essa piada, mas a minha internet é muito foda. Eu não posso reclamar da minha internet. Não posso reclamar do meu computador, nem da minha tela, nem do meu mouse, nem do meu teclado. Eu não posso reclamar de nada. Então, meu setup é perfeito, cara. Só hoje é perfeito. E... é por isso que eu lembro bastante desse cara. Cara legal. Deve estar bem mais velho que eu agora. E, sei lá, eu espero que tenha uma família top aí. Que esteja tudo no lugar, a vida esteja boa. E, sei lá, boas lembranças do Ragnarok, talvez. Mas o servidor que eu realmente fiz parte mesmo, que foi longa data. Quer dizer, longa data, vírgula. 2 anos no máximo. Começou lá em 2013. Foi o meu querido World Hag. World Hag. Tipo Hag de Ragnarok. World. Nesse eu entrei com meu primo mais novo. Que é quase da minha idade. E no começo era pra gente fazer tudo junto. Só que como ele tinha um padrasto meio rígido, ele não conseguia logar sempre que nem eu, né? Porque eu era bem mais solto, bem mais tranquilo. Bem mais vagabundo também. E eu tô ouvindo os cachorros latindo, que eu mencionei no podcast anterior. Eu tô falando como se eu já tivesse estabelecido uma série de podcast aqui, tá ligado? Mas deixa eu sentir essa vibe aí pra eu ter autoestima. Para de falar. Eu entrei no World Reg lá em 2013 mais ou menos. Minha mãe gosta de falar World Rego, porque ela gosta de zoar tudo. E o meu primo não me acompanhou, né? Que eu era mais viciadinho que ele. Já de cara, eu fui de sacerdote, né? Porque o sacerdote é o suporte. Todo mundo adora o sacerdote, inclusive. Olha o de novo. Vou contar quantos eu falei, hein? De cara, eu já conheci um cara lá que ele era mineiro e tal. E foi o primeiro cara do servidor que eu comecei a fazer chat de voz, né? Por Skype, se eu não me engano. E até que foi uma amizade legal, mas foi bem curta. Porque de cara eu já entrei no clã dominante, que era monopolizado. Então era um clã bem antigo, tipo 5 anos. E, putz, eu nem comentei essa música, né? É a melhor de todas, mano. Mas enfim. Porra, eu estou falando muito cara. Perdão, é vício de linguagem, eu preciso melhorar. Sim, eu entrei no clã dominante e eu conheci um sujeito chamado Gustavo.
E na época eu pensava assim, o Gustavo deve ser tipo um jovem, que nem eu, tá ligado? Só que um pouco mais velho e tudo mais. Não deve ser nada demais. Deve ser tipo um jovem genérico da internet que joga RPG. Só que, bicho, primeira vez que eu entrei numa chamada de voz, o maluco tinha um vozeirão do caralho. A voz grossa dele. E, putz, bicho. Na época eu falo, mano, quando eu crescer eu quero ter a voz desse cara. E sabe qual que era a melhor parte? Ele era uma bichona. Ele era gayzão, tá ligado? E é muito foda pensar nisso porque, caralho, com essa voz grossa, ele pode conquistar o homem que ele quiser. Isso é muito do caralho. E nessa onda aí a gente conheceu também pessoas complicadas, né? Que eu acho que na época eu achava complicadas, como a Glenda, que ela era tipo a mãezona do clã. E ela era namorada do cara que era o mais foda do servidor. Que eu acho que o apelido dele era Fábio ou Fabão. Agora eu não tenho certeza, mas era o tal do Fábio. E qual que era o lance? Fábio, ele tinha uma build única no servidor, que ninguém mais tinha, que envolvia o cinto de Thor. Literalmente o cinto de Thor, um item muito difícil de pegar. Eu acho que é mais difícil de pegar que o martelo do Thor. E sim, é o Ragnarok, então tem a mitologia nórdica ali dentro. Então eu posso pegar o cinto e o martelo de Thor lá. E com esse cinto do Thor ele tinha mais 50 de força. Então, tipo, o nível de força do personagem dele era muito alto. E ele usava o Champ. E o Champ, pra quem conhece, pra quem não conhece, perdão, é um personagem que tem um poder chamado Punho de Asura. E o Punho de Asura é um poder que você carrega e consome todo o seu SP para dar um soco único no alvo e geralmente matar ele. Então, seja, sei lá, 50k de dano, 20k de dano. Ele causava mais de 100k de dano. Nenhum personagem tinha tanto HP para tancar o Asura do Fábio. Então era tipo uma espécie de lenda. Não só isso, cara. Ele tinha um mago muito poderoso. O mago dele era o mais poderoso do servidor. É claro que a carta do Bisão Dourado te tornava imune à magia, né? Mas era o mago mais poderoso, de qualquer jeito. Então era tipo como se fosse uma grande família bagunçada, cheia de pessoas características. O Gustavo, a Glenda, o Fábio. O Sun, que era um jovenzinho que a principal característica dele era ser baiano. E ele falava umas coisas absurdas que era engraçado pra caralho. Principalmente quando ele ficava puto, cara. Se o Sun estiver ouvindo isso, salve, salve Sun. Tu é um cara da hora. Eu que fui um adolescente chato na época. E quem mais que tinha? Tinha o Loucão. Cara, o apelido dele é Loucão. E o meme do Loucão é que ele sempre tinha 14 anos. Não importa quanto tempo passasse, o Loucão tem 14 anos. E aí também tinha uns outros caras que eram mais velhos, só que eles não frequentavam muito o servidor, né? Porque obviamente deve ter cansado. Olha o vício de linguagem. Um segredo na época, que foi legal ter descoberto, mas foi muito tardio, é que uma das moderadoras, uma gerente do servidor, que era a Athena, que era a favorita de todo mundo, era também, ao mesmo tempo, a Glenda, a mulher que a maioria das pessoas odiavam no jogo, porque ela era muito rígida, muito dava muita patada, sabe? Muito coice. Muito mal educada, ela não tinha tolerância com a galera. Inclusive, ela não tinha tolerância nem com gays. E o Gustavo tava lá do lado, tá ligado? Uma coisa muito louca. Mas, sei lá. Uma puta grande família aí, feliz, tá ligado? Feliz não, desculpa. Não tem felicidade nessa família. Mas assim, de todas essas pessoas, quem mais eu fiquei próximo mesmo, pra valer, Gustavo e o Sun. Muito mais o Gustavo do que o Sun. Porque o Gustavo era como se fosse um paizão nosso. Um paizão, um irmão mais velho, tá ligado? Porque ele tinha me dado alguns itens, né, o emprestado, pra eu usar meu sacerdote na Guerra do Império. Olha essa daí, olha. Essa é pra quando eu quiser gravar um podcast inteiro numa vibe tranquila. Essa aqui é muito boa, cara, muito boa. Então o Gustavo era tipo um paizão pra gente. Ele cuidava da criançada do clã.
E esse era o esquema, gente. Era basicamente isso. A gente dominava a Guerra do Império, dominava a Guerra dos Tesouros, né? Que acontecia a cada 1 hora ou meia hora. Eu acho. Eu acho, né? Sei lá. A gente dominava o servidor. E a gente tinha um esquema de revezar de matar os MVPs, né? Que são os bichos que nascem a cada tal hora no jogo. E eles dropam as melhores cartas. Então eu já fui esse cara que matava os MVP. Teve uma vez que eu virei uma noite e o servidor estava vazio e eu coletei muitos itens. Eu até tinha dropado uma carta nesse dia. E eu acho que essa vibe é... o melhor período desse servidor foi justamente 2013 mesmo. Quando acabou o ano, começou a esfriar, ficar morno, sabe? As pessoas que eu conheci no servidor começaram a parar de frequentar. E aí só sobrou o Gustavo, eu, o Sun e mais uns outros lá. Cara, questão de meses, já dava saudade das pessoas que frequentavam o servidor. E pra mim, a melhor época no Ragnarok, nesse servidor, foi do Natal, cara. Porque é aquela vibe de Natal, que foi o dezembro inteiro. E o mapa da Frontera, foi aquela música que tava tocando até mais tarde, ou até um pouco tempo atrás aqui. Tava um mapa muito lindo, cara. Neve, luzes de Natal, cara. Muito top, sério, muito top. E pra um jovem recluso que nem eu, aquilo era, tipo, o mundo, a vida, cara. Meus amigos, tudo lá, cara. E eu sempre quis que meu primo tivesse lá também, mas, porra, era muito difícil pra ele logar. E eu queria que ele participasse daquilo junto comigo, cara, porque pra mim era muito bom. E, cara, adivinha só. Foi nesse jogo que eu tive a minha primeira web namorada. Ou seja, tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Porque, cara, jovem, 15 anos ou menos, inexperiente, jogo online, antissocial e virjola. É óbvio que vai dar errado. E assim, putz, você deve estar pensando, mas você deve ter caído numa armadilha, isso aí é uma Shema. Shemas são os caras que se passam por mulher jogando com personagem feminino. Mas pra mim a surpresa não era. E eu tinha começado a web namorar essa menina antes de eu descobrir que ela era uma menina mesmo. E o apelido dela era Chun-Li, né? Então, na verdade o esquema era assim, o irmão dela jogava na conta e ela jogava um pouco também. Eu já tinha visto ela, o irmão dela perambulando pelo servidor. Mas quando eu comecei a falar com ela, era ela mesma, a menina, que era a irmã mais nova. E aí eu conheci ela e, cara, não lembro com muito detalhe, mas foi muito rápido. A gente começou a se gostar. Coisa de jovem, né? Fazer o quê? Jovem é assim mesmo. E imediatamente a gente começou a web namorar. E no jogo você consegue casar 2 personagens. Então a gente fez isso. A gente casou, se eu não me engano... Putz, eu não lembro. Qual personagem que eu casei? Sei lá, não importa isso. Eu só sei que eu web namorei ela por um tempo. E aí eu fiz, por zoeira, eu peguei outro personagem mesmo, meu, e casei com o personagem do Gustavo, só de zoeira, porque a gente era amigo. E ela interpretou isso como uma traição. Uma puta de uma traição, bicho. É literalmente isso, cara, não tem o que dizer. E aí ela ficou triste comigo e tal, e aí eu falei, pô, a gente vai dar um tempinho então e tal. Só que eu não percebi que na época, questão de tempo, assim, sabe, 1, 2 dias, e eu voltava a falar com ela e falava, vamos voltar? Só que eu dei tanto tempo pra ela, né, porque eu sempre tive esse comportamento, falo, se a pessoa pede o tempo, eu vou deixar ela pra lá no tempo dela, quando ela quiser vir falar comigo, ela vem, que ela arranjou outro web namorado. E aí eu fiquei puto enciumado. E aí eu comecei a achar que o cara era mais foda que eu e tal, que agradava ela era mais, e não sei o quê. Mas, cara, antes disso eu já fiz videochamada com ela, ou conversei por áudio e tal, essas coisas. Então eu conhecia a pessoa que tava por trás. Eu sabia que era uma pessoa de verdade, uma menina. Aí nesse período do Natal que acabou mesmo, sabe? Eu nem lembro quando foi a data especificamente, mas eu sei que quando acabou o Natal, essa vibe boa, sabe? Eu tinha o Gustavo, eu tinha o Clã, eu tinha a Chun-Li, que era minha web namorada.
Tinha até meu primo, cara, ele frequentou um pouco o Ragnarok nessa época. Depois dessa época mudou tudo. O servidor ficou bem mais vazio em 2014. Era só o monopólio de sempre do servidor, e aí apareceu um cara extremamente viciado que conseguiu desestabilizar todo mundo, basicamente. Que a gente era todos uns bosta perto dele e a gente ficava super puto. E depois disso, com a Chun-Li especificamente, eu me lembro de eu ter tentado frequentar um servidor com ela, que era a terceira classe. Então Ragnarok tem assim, a primeira classe, né, que é tipo o Gatuno. A segunda classe, que do Gatuno vem o Mercenário e o Rogue. E aí tinha a Transclasse, que pra você chegar na Transclasse você tinha que renascer, ou seja, zerar o seu personagem, entre aspas, e refazer o caminho. Então, por exemplo, se eu quisesse um Sumo Sacerdote, que é Transclasse, eu primeiro viro Sacerdote através do Noviço, se é que esse é o nome? Noviço? Eu acho que eu confundi os nomes, mas é Noviço, vai. E aí eu teria que virar Sacer de novo para eu virar o Sumo Sacerdote, Transclasse. E aí eu joguei com ela no servidor de terceira classe, que vem depois da segunda classe ou da Transclasse. Nossa senhora, eu tô sendo muito específico aqui, né? Muito chato. Tá, mas enfim, é que faz uma parte muito grande da minha vida, por incrível que pareça. E, em resumo, eu tentei jogar outro servidor junto com ela e tal, mas a gente se desconectou, de certa forma, sabe? Já não era mais aquela mesma coisa, então a gente se desgastou muito rápido. Só que eu sempre tive uma vibe, eu era muito afim dela, sabe? Então eu virava a noite jogando com ela, conversando com ela e tal. Eu, eu lembro que ela comprou passagem pra vir pra cá, pra minha cidade, que ela morava em outro estado. Só que na época eu tinha dado um chega pra lá, né? Tipo um basta, porque eu acho que eu tava meio chateado. Sei lá, eu vacilei. Vacilei, como eu faço até hoje, é isso mesmo. E eu perdi a chance de encontrar com ela, tá ligado? E, putz, eu achava ela bem bonitinha, tá ligado? Então, para de falar, tá ligado, caralho? Porra de paulista maldito, né? Mas tranquilo, passou-se essa época aí. Depois eu fiquei muito mais em contato com o Gustavo mesmo. E o Igor também, o Igor, que é meu primo, ele continuou jogando um pouquinho mais. Só que eu abandonei o jogo no fim das contas. E passou-se longos anos, cara, longos anos. Eu não sei, acho que esse meinho não importa muito. O que eu sei é que o Gustavo ele queria criar um servidor próprio e ele tinha a capacidade, o potencial para fazer isso. Ele sabia a Lua, sabia mexer no SQL. E cara, se eu fosse mais inteligente, eu teria aproveitado essa oportunidade para aprender coisas com ele. Eu teria ajudado ele a fazer o servidor. Ia ser do caralho. Se a gente conseguisse fazer um servidor, a gente ia ganhar dinheiro. Eita, a gente ia ganhar dinheiro com o que a gente gosta. E eu ia aprender coisas que eu. Porra. Coisas que eu sei hoje que eu uso no trabalho. Então eu ia juntar o útil ao agradável. E minha mãe não ia me achar um incompetente inútil. Que eu fico socado no computador o dia todo. Porra, cara, é uma grande oportunidade da minha vida que eu perdi. Sei lá. O que eu tenho registro, pelo menos, né? Que eu perdi a grande parte dos registros, das conversas, principalmente com a Chun-Li, tá ligado? Tudo no Skype. Eu perdi esses registros, cara, e eu fico muito chateado por isso. Mas eu tenho várias conversas aqui com o Gustavo, que foi bem depois que eu parei de jogar Ragnarok. E, cara, eu fazendo a retrospectiva, cara, que adolescente chato do caralho que eu sou, bicho. Eu vivia reclamando de mulher, eu vivia falando mal da Chun-Li, né? Porque eu fiquei ressentido, porque eu sou um otário. E eu ficava ressentindo com umas minas que eu tava tentando arranjar na internet na época. Nossa, cara, patético, cara. Eu revi essas conversas. Me senti um adolescente muito chato, cara. E eu concordo quando o jovem tem que acabar. Principalmente quando eu vejo o meu histórico. Mas enfim, cara, mas enfim. Eu sei que Gustavo não parou de tentar criar um servidor, mas a vida tava difícil, né? Ele tinha começado a trabalhar antes de eu sair do Ragnarok. Então ele ficava mais ausente, porque ele tinha que se cuidar e tudo mais. Ele já era maior de idade, se eu não me engano. E. Para de estender a frase. Eu sei que
O servidor dele nunca viu a luz do dia, infelizmente, cara. Se eu fosse um amigo melhor, eu poderia ter ajudado ele, mas eu não fui. E eu podia ter sido uma companhia melhor, cara. Ele morava em São Paulo, então, porra, eu podia me encontrar com ele. E a gente podia fazer alguma coisa juntos. E a gente fez. Só que foi lá pra 2019, bicho. Que eu tava entrando no meu estágio. E eu tava conhecendo a pessoa que eu achei que ia ser a mulher da minha vida. Então a minha vibe tava muito boa. Eu tava. Tudo que eu tava fazendo, eu tava me sentindo do caralho. Porque eu tinha acabado de sair do McDonald's, que eu senti que eu tava quase entrando em depressão por causa desse emprego. E ao mesmo tempo eu tava conhecendo uma mina muito da hora, tá ligado? Nossa, uma das melhores pessoas que eu já conheci. E olha que música boa, né? Chega nesse momento. E eu lembro que a única vez que eu vi ele pessoalmente, e eu tenho uma foto com ele, foi eu, o meu primo e ele assistir Star Wars. Se eu não me engano, o último, né? Aquela merda de Star Wars. O filme foi uma bosta, mas a experiência foi excelente. O Gustavo continuou sendo a mesma pessoa de sempre, cara. E foi muito bom, foi muito legal. Porque nessa época eu não tava brigado com meu primo. E o Gustavo sempre foi uma pessoa muito paciente comigo. Então, eu acho que eu não mereço um amigo como ele foi. Só que a vida tem os seus tremeliques, os seus vem vais e suas voltas, né, cara? Depois de uns anos aí, 2020, 2021, eu fui efetivado no estágio. Arranjei outra namorada que não foi essa mulher que eu mencionei, né? Porque foi uma coisa mais complicada. Depois eu morei com essa menina. Depois terminei com essa menina. Depois arranjei outra namorada, me mudei de cidade. Arranjei o computador que eu sonhei por mais de 10 anos. Pra semana passada, eu descobri que esse Gustavo, esse cara que ele foi um sujeito paciente, ele foi praticamente o irmão mais velho, foi um amigo do caralho, ele tinha tanta coisa pra me ensinar. E foi uma pessoa muito compreensível também. Eu devia ter escutado ele na maior parte dos casos. Tudo isso, cara, todo esse tempo que eu meio que deixei de falar com ele, se eu não me engano, a última vez que eu falei com ele está registrado aqui no meu Discord. Porque, como eu disse, cara, grupo de jogo dispersa, mano. E a gente perde contato. E aí a gente sente aquela saudade, cara. Só deixa eu trocar a música, cara, porque. Ah, cara. É isso. A última vez que eu conversei com ele mesmo foi em 2019, inclusive. Não. Meio que foi 2019. Deve ter rolado uma troca de mensagem no WhatsApp lá para 2020, 2021. Mas acho que semana passada eu descobri que ele se matou há mais de um ano. E eu consigo entender como que ele chegou nisso. Porque a vida dele não parecia fácil, cara. E ele tinha um sonho, sabe? Um sonho tão simples, abrir um servidor de Ragnarok e viver disso. E ele era um cara totalmente capaz, mano. Ele era inteligente pra caralho. Ele usava essa inteligência no jogo e dava pra ver que ele era inteligente. Só que ele não aguentou essa vida. E a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi essa notícia é que eu não tô chorando. O que eu tive pra chorar eu já chorei. Olha essa música aqui, cara. Essa música é muito boa. Sério, essa música é muito boa. Eu senti na hora que eu recebi a notícia de que eu podia ter sido um amigo bem melhor. E que, sei lá, cara, se tivesse uma chance bem pequena de eu ter impedido isso, sendo uma companhia boa pra ele. Tipo um motivo pra viver. Uma pessoa pra estar lá do lado dele e falar, não, cara, a vida pode ser melhor que isso.
Você vai encontrar soluções para os seus problemas. Você não tem que se preocupar com isso. E parar pra pensar que ele se matou numa época que eu tava com dificuldade, cara, porque meu término foi bem difícil, sabe? Foi muito complicado pra mim. E mas eu era plenamente capaz de, sabe, dar suporte pra ele. Então, toca de novo essa música. Eu era plenamente capaz de ser um bom amigo, sabe? E eu não fui. Todos esses anos, cara, foram 7 anos mais ou menos, eu não sei. Eu podia estar lá desde sempre, cara, mandando mensagem toda semana no mínimo. E eu não fiz isso. Eu deixei de lado. Eu desperdicei a minha atenção com coisas inúteis. Eu não tô falando do trabalho, da faculdade, da namorada, né, tipo, mas a atenção que eu podia dar pra ele, eu não dei. E aí fica aquele sentimento assim, cara, bem no fundo, que ele se matou porque foi culpa minha. Porque eu não tava lá. Mas eu sei que isso não é verdade, cara. Isso aí não é verdade. Eu nunca vou saber os problemas que ele deve ter passado pra chegar nesse ponto, tá ligado, bicho? Porque eu não consigo entender a mente de alguém que tá prestes a se matar. O ponto mais baixo da minha vida eu não tava pensando em me matar. Tudo bem, não foi, sabe, uma desgraça na minha vida. Eu tava num emprego ruim, minha tia tinha acabado de falecer, mas eu nunca pensei em me matar. Então, é isso. Eu negligenciei a minha amizade com o Gustavo, que foi, tipo, sabe, eu não mereço uma amizade tal como a do Gustavo. Hoje eu tenho uma amizade tão especial, assim, sabe? Uma amizade muito especial que eu sinto que eu não mereço ainda, porque, porra, eu ainda sou um merda, cara. E eu preciso ter mais carinho pelos meus amigos. Pelos meus amigos, plural. E aí, ao receber essa notícia, cara, eu tô sem falar com meu primo há 3 anos já. Foi uma briga meio besta no fim das contas, vai. E eu quis imediatamente mandar mensagem pra ele. Perguntar, você ficou sabendo do Gustavo? Só que ele ignorou a minha mensagem, então, sei lá, tá meio fora do meu controle reatar minha amizade com ele. E, bom, se tem alguma coisa pra aprender hoje, cara, se você tem amigos que você considera minimamente importantes, ou sei lá, especiais, uma coisa do tipo. Se você vê que tem um cara que ele tá se esforçando pela sua amizade e que você tá negligenciando ele, cara, faz um esforço. Faz um esforcinho, cara. Faz ele se sentir um amigo foda, no mínimo. Sei lá, mano. Declara, sabe? Fala, pô, olha, eu não falo isso com muita frequência, mas, pô, tu é um puta de um amigo, cara. Com quem que eu ia conversar sobre assuntos aleatórios e falar coisas absurdas se não fosse com você, o meu amigo? E quem que ia me ensinar as coisas que eu aprendi hoje se não fosse você, cara? E quem que ia, sei lá, mandar mensagem pra mim uma vez por semana se não fosse você, sabe? Qualquer coisa, bicho. Até se for um cara que você só conversou uma vez, fala, pô, tu é um cara da hora, mano. A gente conversou aquele dia e foi muito legal, fez o meu dia. Sei lá, se você tem amigos, não negligencie eles. E, cara, se você tem o seu grupinho, o seu clã de jogo de RPG online, eu sinto muito, cara, mas essa galera vai dispersar. A gente vai crescer, vai ficar mais velho. E você provavelmente vai perder o contato com eles. Então aproveita muito, cara. Aproveita essa infância, essa adolescência. Aproveita esses amigos. Porque quando tiver escrito online por último há 2 anos, você vai sentir falta desses momentos, cara. E você vai se arrepender das brigas, de ter parado de falar com essas pessoas, de ter perdido contato. Você vai se arrepender, cara. Desculpa falar isso, mas é a verdade. É o que eu sinto arrependimento. A Chun-Li, por exemplo. Eu consigo entrar em contato com ela, mas
Cara, eu fui tão merda. Eu fui uma pessoa tão merda pra ela, tá ligado? Que é melhor não mexer nessa ferida, se é que ela existe. Eu sou tipo uma mancha na vida de algumas dessas pessoas. Então, cara, eu preferi ficar na minha, mas se você tem a chance de consertar as coisas, cara, conserta tudo que você tem pra consertar. Porque vai chegar um momento da sua vida que você não vai ter controle sobre isso. Então aproveite os seus amigos enquanto você pode, cara. Isso não é uma ameaça. Isso é um conselho, cara. Aproveite os seus amigos. Tô repetindo muito mesmo isso aí porque é a mais pura verdade. Agradeça aos seus amigos porque eles são seus amigos. Agradeça a sua namorada porque ela é sua namorada. Aproveite o momento porque todos nós sabemos que relacionamentos acabam e clãs se dispersam. E é por isso que a trilha sonora de hoje é de Ragnarok, porque eu tenho lembranças muito boas desse jogo e muitos aprendizados aí pra colocar. Não seja um adolescente idiota que acha que vai arranjar namorada em jogo. E não fica reclamando de mulher, cara. Eu sei que dá vontade, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, tá ligado? Nariz todo entupido, porra. Não sei o que eu vou falar nesses últimos minutos. Eu só sei que eu estou aliviado. Aliviado, mas tipo, não foi culpa minha. Mas que bom que eu tive uma amizade como a do Gustavo, cara. E se o Gustavo estiver ouvindo do além, pra você que acredita no além, é isso aí, Gustavo. Por favor, você queira me desculpar por ter sido tão negligente. E me desculpar por eu não ter mandado mensagens quando eu podia, cara. Então, sei lá, quem sabe no futuro a gente se encontra. Não sei, dizem que quem se mata vai pro inferno, mas, cara, eu espero que não seja o seu caso. Porque se a gente se encontrar no além, eu quero dizer essas coisas que eu não disse pra você. Eu tô tentando não manter uma bad vibe, cara. Juro pra você. Mas. É isso, cara. Ragnarok tava na minha cabeça há mais de uma semana isso, então eu precisava falar sobre isso. E o CNH não foi lá essas coisas, né? Quem sabe o exame médico seja mais divertido. Ou as aulas práticas, talvez. Eu só sei que faltou adicionar uma música aqui. Não, não faltou. Eita porra. São pensamentos de banheiro, gente, afinal de contas. Eu estive pensando nisso como se eu estivesse no banheiro. Como se eu estivesse entristecendo a privada de tanto tempo que eu estou sentado nela. Marcando meus cotovelos perto do meu joelho. E adormecendo minhas pernas de tanto mexer no celular. Quando na verdade, largar o celular é a melhor coisa a se fazer quando você está no banheiro. Você vai ponderar sobre sua vida, cara. E é por isso que se chama pensamentos de banheiro. Porque é como se eu estivesse num banheiro pensando bastante. É isso, cara. 54 minutos, eu quero fechar em 1 hora. Então, fica a dica aí. Aproveita enquanto tem, enquanto pode. E se você tá brigado com algum parente seu que já foi bem próximo, reate a sua amizade. Faça o que der pra fazer pra vocês voltarem a ser amigos. Já parou pra pensar, bicho? 3 anos sem falar com o meu primo? E se acontecer alguma coisa com ele? Eu não vou ter oportunidade de falar essas coisas. Então eu espero do fundo do meu coração que ele encontre esse podcast, escute até o final. E sei lá, cara, eu toque o coração dele. Porque, cara, olha,
A última temporada de Attack on Titan vai lançar ano que vem. E eu não tenho ninguém pra falar sobre esse anime. Porra. Ele é a única pessoa que eu conheço pra falar sobre esse anime. Então é isso, porra. Será que eu toco essa? Eu acho que eu quero tocar essa mesmo. Mas ela só tem 2 minutos. Então, faltando aí uns últimos minutos, eu fecho o podcast com essa musiquinha maravilhosa. E se Deus quiser, a gente toma um strike do YouTube. E nossa monetização vai para a produtora do Ragnarok, que eu não lembro mais o nome. Eu sei que é coreanos. Caramba, velho. Esse jogo é muito legal, cara. Mesmo que ele seja muito velho. Tô pensando em jogar de novo. Não sei se eu devia jogar minha vida fora desse jeito. Eu devia focar nos meus projetos de que vão me trazer frutos de verdade. E não é esse podcast. Pra vocês, 3 ouvintes pingados, e pra minha querida ouvinte que eu tô esperando ficar desocupada pra desperdiçar 1 hora da vida dela me escutando, eu estou no aguardo. Estudar Java é bom, mas estudar em excesso não é legal. Eu espero que na próxima semana, cara, eu tenha pensamentos muito mais aleatórios e divertidos pra contar. Do que, porra, uma infância baseada em Ragnarok, cara. Que infância de merda, cara. Se eu tivesse ao menos andado mais de bike, empinado uma pipa, sei lá. É que eu fui uma criança meio estragada, então, sei lá, mano. Eu não tenho muita coisa pra contar. Minha infância não... Eu não gostei da minha infância, sabe? De linhas gerais. Mas deixa eu me despedir aqui de vocês. Como se realmente tivesse alguém escutando esta porcaria. E se cuidem, soneguem impostos de forma legalizada, obviamente. Não estou incentivando vocês a cometerem crimes. E aproveitem todas as suas amizades, porque a maioria delas, infelizmente, vão acabar. E é isso aí, fiquem com essa música maravilhosa.